Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão prestigiando mais este programa da Seichoneie, um modo feliz de viver. Hoje vamos estar estudando o livro A Verdade da Vida, na página 84, sobre o tema A Doença Não Existe. Será que a doença não existe mesmo? Vejamos. Afinal, os senhores acreditam que a doença exista realmente neste mundo? Será que a doença existe realmente neste mundo? Acreditam que Deus tenha criado a doença? Será que Deus criou a doença? O que será que Deus criou? O que significa Deus para todos nós? Deus significa amor, saúde, bondade, alegria, felicidade. Então, Deus não criou a doença. Mas então, por que será que existe a doença? Mas na Seichoneie nós aprendemos que apenas a criação de Deus é a existência verdadeira. O que Deus não criou não existe de verdade. Então, portanto, se Deus não criou a doença não existe. Então você, meu amigo, minha amiga, que nesse momento está no leito do hospital ou na sua casa, sofrendo de alguma doença, lembre-se que Deus não criou a doença. Portanto, a doença não existe. Ah, mas estou aqui sofrendo com esta doença, essa doença é incurável, estou sofrendo com esta doença, como que o senhor me diz que a doença não existe? Meu amigo, minha amiga, a doença, as desgraças, as coisas desagradáveis, ruins que acontecem na vida das pessoas, na verdade não são criações de Deus, mas na realidade elas são manifestações de pensamentos ilusórios das pessoas. Ou seja, o pensamento de que a doença existe. Este pensamento de que a doença existe é uma ilusão. E para que você se liberte desta doença que você está sofrendo neste momento, basta que você elimine da sua mente essa crença de que a doença é uma existência verdadeira. A doença, na verdade, não é uma existência verdadeira, porque Deus não a criou. Se Deus não a criou, mas sim, se Deus criou a saúde, então a existência verdadeira é apenas a saúde. Então pare de acreditar na existência da doença. Basta que você mude a sua mente, mude a sua crença. Passe a acreditar nesta verdade que próprio Cristo nos ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, você sendo filho de Deus, você não é simplesmente este corpo carnal, esta pessoa que está aí sofrendo dessa doença neste seu corpo. Você, na verdade, é um ser muito mais superior. Você, na verdade, é a automanifestação da própria vida de Deus. E você sendo a manifestação da própria vida de Deus, você não é um ser adoecível. Você é um ser inadoecível. Então você sendo filho de Deus, você na realidade é um ser espiritual. Antes de você acreditar de que você é apenas este corpo carnal, lembre-se que dentro de você habita a vida de Deus. Esta vida grandiosa de Deus, que é superior a qualquer tipo de doença, a vida grandiosa de Deus, que é superior a qualquer tipo de desgraça, de infelicidade, está latente dentro de você. E quando você entender esta verdade, então você estará se libertando deste seu sofrimento, que é a doença. Então, portanto, basta que você compreenda esta verdade, de que Deus não criou a doença. Se Deus não criou a doença, e se você é a automanifestação da vida de Deus, se você é filho de Deus, então não tem por que você estar sofrendo de doença. Abandone este pensamento de doença. Abandone que você está doente. Abandone essa mente.
E acredite que você é filho de Deus perfeito e saudável. De agora em diante, mude o seu pensamento. Agradeça a Deus por esta vida maravilhosa que você recebeu. Por esta saúde que você possui. Ah, mas eu estou aqui muito fraco. Você não é nenhum fraco. Você é saudável. Você é filho de Deus. Mude o seu pensamento. Elimine da sua mente esta ilusão de fraqueza, esta ilusão de doença. E com certeza você terá uma vida cada vez mais saudável, porque assim você nasceu como filho de Deus perfeito, saudável e feliz. E assim, com a mudança da sua crença, e conhecendo esta verdade, despertando para esta verdade de que o homem é filho de Deus, você terá uma vida cada vez mais feliz, uma vida cada vez mais saudável. Você que está aí nos assistindo, se você deseja obter mais informações sobre a Seichonoye, ligue agora para o telefone 0800 770 2600. Estaremos enviando, se você está ligando pela primeira vez para a Seichonoye, estaremos enviando de brinde esta revista da Seichonoye. Ligue agora, 0800 770 2600. Estaremos enviando para você gratuitamente esta revista, uma dessas revistas da Seichonoye, para você que está ligando para nós pela primeira vez. E também obtenha informações sobre as reuniões que acontecem no endereço mais próximo da sua casa. Aos domingos nós temos também o Domingo da Seichonoye. Procure se informar e participe das reuniões da Seichonoye para você compreender ainda melhor sobre esta verdade, homem filho de Deus. Para você compreender esta verdade de que o homem é isento de doença, que a doença não existe. Porque Deus não criou a doença. Somente a criação de Deus é a existência verdadeira. Aqui que é um detalhe muito importante. Quando, contrariando o amor, a pessoa não consegue perdoar, constrói uma barreira em sua mente que a impede de receber a força vital da grande vida. Então, infelizmente, quando a pessoa não consegue perdoar e contraria o amor, então, infelizmente, a doença vai continuar existindo no corpo daquela pessoa. Então, como está aqui escrito, a doença se cura ao perdoar o outro. Em outras palavras, no início eu disse, a doença não existe, que Deus não criou a doença. Então quem é que criou a doença? É o próprio homem. É a própria pessoa que cria a doença. Mas como assim? Eu não pedi para Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu não pedi para Deus essa doença. Mas não é Deus que faz a pessoa adoecer, porque, como eu disse, Deus não criou a doença. Quem cria a doença é a mente das pessoas. Mas como assim a mente? Será que a pessoa mentaliza, eu quero ficar doente, eu quero ficar doente, que doença maravilhosa, quero essa doença? Será que é dessa forma? Claro que não. Mas de que forma, então, a própria pessoa é que adquire a doença? De que forma será? Através dos pensamentos de ódio, através do rancor, através da raiva, da mágoa. Quantas e quantas pessoas não sofrem com esse tipo de pensamento? Mágoa do papai, mágoa da mamãe, mágoa do sogro, da sogra, mágoa do marido, da esposa, dos filhos, de alguma pessoa, de um amigo, uma pessoa que foi muito amiga, por alguma razão passa a guardar mágoa daquela pessoa. Essas mágoas é como se fosse lixo, coisas ruins que você passa a guardar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Imagine só você na sua casa. Se você não fizesse a limpeza, se você não recolhesse os lixos e deixasse os lixos dentro da sua casa, o que aconteceria na sua casa? Com certeza, a casa se tornaria impossível de você morar dentro dela. Você não vai ter condição de morar no meio do lixo,
Porque, com certeza, o lixo também acabará criando doenças dentro do seu lar, nas pessoas, e dessa maneira, então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o lixo, fazer a limpeza da sua casa. E assim também, as palavras negativas, as mágoas, o rancor, o ódio, são coisas ruins que a pessoa vai guardando dentro de si, vai guardando dentro da sua mente, vai guardando dentro do seu subconsciente. Às vezes a pessoa, não, imagina, só passou pela minha cabeça aquela mágoa, aquela raiva, mas já passou. Será que já passou mesmo? Será que você não está remoendo esta raiva ainda? Pode ser que você ache que esqueceu, mas na realidade nós temos alguma coisa chamada subconsciente dentro das camadas da nossa mente. Existe o subconsciente. E nesse subconsciente você vai depositando o seu rancor, a sua raiva. E essa raiva, ela tem que sair. Vai chegar uma hora que tem que sair do seu corpo. E ela passa a sair, digamos assim, manifestar em forma de doença. Então, aquela raiva, aquela mágoa que você está alimentando, então acaba um dia manifestando em forma de doença. Então, foi Deus que criou a doença? Não. Quem criou a doença foi a pessoa. Ou seja, todas as doenças são criações da mente do homem, da mente e ilusão de que acredita na existência da doença, e também das mentes em ilusão que guardam mágoas, raivas, rancor e não perdoa. Em vez de colocar em prática o amor que na realidade constrói saúde, que faz manifestar a prosperidade, a felicidade, a harmonia no lar, as pessoas guardam mágoas, ficam com raivas da família, do papai ou da mamãe, e dessa maneira, então, acabam manifestando também aquela raiva, aquele ódio em forma de doença. Portanto, é a criação do homem a doença. Se o homem tem a capacidade de criar a doença, ele também tem a capacidade de se livrar daquela doença. Ok? Você tem a capacidade de você próprio obter a cura dessa doença que você está sofrendo nesse momento. E para isso, procure refletir um pouco. Será que você não está guardando mágoa de alguém? Você não está odiando? Pense um pouco. De alguém que há 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez você esteja guardando alguma mágoa. Serene sua mente nesse momento e pense naquelas pessoas. E do fundo do seu coração, peça perdão e ao mesmo tempo perdoe essas pessoas. Quando manifestar o amor no seu coração, você terá certeza que a saúde também estará manifestando nesse momento. Então basta que você mude a sua mente, a mente que odeia, a mente que guarda rancor, para a mente que ama. Dessa maneira, a mente que perdoa. E dessa maneira, então, com certeza, você poderá viver cada vez mais saudável e feliz. Quantas e quantas pessoas não sofrem com isso? Justamente porque não tem ideia das coisas ruins que poderá acontecer na sua vida com esse, alimentando, digamos assim, alimentando o sentimento de ódio, o sentimento de raiva. Continuando aqui, neste livro, está escrito o seguinte: é o estado mental chamado ilusão que se projeta de forma objetiva como doença ou sofrimento. Repetindo, é o estado mental chamado ilusão que se projeta de forma objetiva como doença ou sofrimento. Explicando melhor, a grande vida é luz misteriosa, vida iluminada, comparável à lâmpada de um aparelho projetor de filmes. Se projetarmos essa luz através da lente incolor e transparente do pensamento correto, veremos apenas a imagem resplandecente da grande vida. Esta é a imagem resplandecente do homem tal qual foi criado por Deus.
Se em nossa vida se manifestam diversas sombras e estados de imperfeição, é porque colocamos diante da lente um filme denominado mente, onde estão gravados vários aspectos de ilusão. Referindo-se a isto, dizemos que tudo acontece conforme o nosso pensamento. Tudo acontece conforme o nosso pensamento. Então, meus amigos e minhas amigas, gostaria de fazer juntamente com vocês, gostaria que acompanhassem a oração para perdoar o próximo. E com certeza, como a doença não é criação de Deus, mas é a criação da mente do homem através dos sentimentos ruins e negativos, basta que você elimine esses pensamentos. E para isso, então gostaria de convidar a todos para que façamos essa oração para reconciliar. Gostaria que ficassem, você aí de casa, vamos ficar em posição de oração e pense nas pessoas a quem você magoou, as pessoas de quem você guarda mágoa, e do fundo do seu coração, perdoe essa pessoa ou essas pessoas. Rapidamente vamos fazer esta oração. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com o seu imenso amor. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e sejam cada vez mais saudáveis e felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Um dia talvez você tenha sido marcado a ferro e fogo pela vida. Se isso ocorreu, não esqueça que aquilo que em você parece uma cicatriz pode ser um mapa de caminho para muitos. É para isso que existe o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. E olha, gente, quando nos calamos um pouco por dentro e deixamos de lado a pressa, as angústias e o medo, então passamos a escutar a pulsação de Deus no nosso próprio coração. Então, vamos ouvir a batida do nosso coração e perceber que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Essa convicção você obtém agora no nosso momento de oração. E tenha certeza, tudo que eu fizer, Deus está na frente. Muito obrigada pela sua companhia. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.